vida que a gente não é. Mas sempre nós temos esse pecadinho lá no fundo. Mas nós devemos pedir a graça a Deus de ter a força de vencê-lo. Nós devemos buscar a graça a Deus de deixar para lá esse orgulho. Soberba é o nosso orgulho. O que é que diz mais aqui? Onde nos achamos melhor que todo mundo. Tem gente que é assim, né? Não estou dizendo que tem gente aqui no discipulado. Acho que ninguém é assim, quer ser melhor do que todo mundo. Não respeitando o próximo. Nós somos mestres nisso, né? A pessoa não pode olhar do lado e tu já vai muitas vezes desrespeitando teu pai, mas dentro de casa. Já começa dentro de casa. O desrespeito com teu irmão. Às vezes quando é com o pai, é com o irmão. É com o vizinho que liga o som e tu não está querendo assistir a televisão. Ah, desgraça. Primeiro nome é desgraça. Doida para assistir a novela ou então alguma coisa. Ah, desgraça da ligação uma hora dessa. É. Na hora de assistir o Domingo Legal, não sei o que lá, o outro liga o paredão lá na minha porta. Ai, meu Deus, lá ligava a polícia. Aí diz cada nome. E o Senhor vem dizer na palavra dele: não chamais o teu irmão de imbecil, de idiota. Porque todo aquele que chama o seu irmão de imbecil, de idiota, não herdará o reino dos céus. A gente vai encontrar aqui na passagem, certo? Não respeitando o próximo e passando por cima de tudo e de todos. Nós devemos buscar melhorar nisso. Não querer ser melhor do que o outro. Não querer passar por cima de tudo e de todos. Porque só Deus, Ele tem o poder. E você vai quebrar a cara. Porque tudo que a gente planta aqui... Porque tudo que a gente planta aqui, a gente colhe. Eu tenho certeza que você já passou por situações que você poderia ter desejado mal. Eu já passei. E no momento eu disse assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, a tua justiça. E o Senhor mostrou. Eu não precisei lançar palavras de maldição. Eu não precisei desrespeitar em nenhum momento. Mas Deus fez. Não precisei puxar tapete de ninguém. Aconteceu. Você se torna o seu próprio Deus. Quem tiver com esse egocentrismo, já vai pedindo perdão a Deus. Porque Deus é Deus. Ninguém nessa terra será igual a Deus. O seu umbigo passa a ser o centro do seu universo. Vamos aí abrir Mateus 18, 3, versículo 3. Que vai dizer o que sobre essa soberba. Mateus 18, versículo 3. Vai dizer assim: e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Então nós devemos rever a nossa conduta e ver o nosso coração. Se está parecido com o de Deus. Se nós estamos semelhantes a Deus. A gente às vezes canta aquela música, né? Olhei para você e vi você refletindo Jesus. Agora reflete aí, como você vê essa canção? Qual a interpretação que você dá a essa canção? Refletindo, é o rosto parecido com o rosto ou parecido interiormente? O Senhor não quer aparência. Ele quer o nosso interior. Como ele fala do sepulcro caiado. O sepulcro caiado é bem bonitinho por fora, mas por dentro é cheio de podridão. Então que nós possamos ter o coração de criança, passando para o outro, avareza. Alguém sabe o que é avareza? Uma pessoa avarenta, uma pessoa apegada ao dinheiro. Uma pessoa que coloca o dinheiro como seu Deus. E nós sabemos que o dinheiro não é tudo. E o Senhor disse em uma das suas passagens:
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz o que é? O dinheiro é o amor, o apego e o amor ao dinheiro. O dinheiro passa a ser tudo para você. E você acredita que com o dinheiro pode fazer tudo, comprar tudo, inclusive as pessoas. Não tem pessoas assim? Que acham que o dinheiro pode te comprar? É o que a gente vê nas novelas. O que a Globo, as novelas ensinam. Os meios de comunicação nos ensinam. Que o dinheiro pode te calar. Quando a verdade precisa vir à tona. Então que nós possamos fazer a justiça com aquilo que é de Deus. Seu Deus, como diz aqui, se torna o dinheiro. Quantas pessoas não vivem assim? Quantas pessoas não vivem com medo de perder aquilo que conquistou? Quantas pessoas não vivem assim? E abramos aí em 1 Timóteo 6,10. Para a gente ver o que é que fala na palavra. Tem vários textos aqui. Mas eu escolhi esse 1 Timóteo 6,10. Vamos ver o que é que diz aqui na palavra. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque a raiz... Encontraram amém? Alguém está procurando aí na folha na Bíblia. Diz aqui, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns se afastaram da fé e afligiram a si mesmos com muitos tormentos. Muitas pessoas buscam a Deus, conseguem tudo aquilo que Deus lhe dá, e quando tem tudo, se afasta do bem precioso. Ou seja, muitas pessoas buscam Jesus por interesse. E que nós possamos a cada dia pedir essa graça, de que não seja por interesse. Que a gente venha buscar a Jesus por amor. Porque Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Abramos o nosso coração e deixamos que Deus faça. E a luxúria não tem nada a ver com luxo. Nada a ver. Quando eu falava no ministério sobre essa palavra, muitas pessoas pensavam que era luxo. Luxúria é luxo. Dá para pensar logo de imediato, né? Mas a luxúria é relativo ao apego aos prazeres sexuais. Sua vida passa a girar em torno do sexo. Quantos jovens não vivem assim? Quantos casais não vivem assim? A gente tem que pedir a graça de ser desapegado. Se você vê um homem ou uma mulher, já pensa em sexo. Como exemplo da luxúria, podemos citar o adultério, a traição e a fornicação. O que é fornicação? Um nome bem bonito, né? Fornicação. É sexo no namoro ou sexo fora do casamento. Isso é fornicação. Isso vem da luxúria. Né? Cobiçar a mulher ou homem do próximo. Também é luxúria. A masturbação. O homossexualismo e lesbianismo. A zoofilia. O que é zoofilia? Sexo com animais. E abrindo a nossa Bíblia em 2 Pedro aí, para a gente confirmar, na palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recebendo a injustiça como salário da sua injustiça, eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. A gente sabe que tem pessoas que só fazem isso se tiver aquilo. Só vou para isso. Os jovens hoje em dia, está muito difícil o namoro santo. Mas porque você quer. Eu só faço a coisa quando eu quero.
Então que nós jovens, adultos, que nós possamos ter essa convicção que podemos, com Deus, sem Deus não, com Deus, viver um namoro santo, viver um noivado santo, viver um casamento santo, com Deus. Porque sem Deus, você não vai conseguir nem um namoro santo, nem nada. Porque é o que nós somos sem Jesus. Nada. Nada, né? Então, passando aqui, um ponto nos 7 pecados capitais, que é bem comum, a ira. O que é essa ira? É quando brigamos a qualquer momento e com qualquer pessoa, mesmo sem ter motivo. Se você é assim, peça perdão a Deus. Isso é um pecado. Às vezes a pessoa briga até pelo vento que está correndo, que está vindo quente. Ai, meu Deus! Se está chovendo, a gente reclama. Quem está com raiva? Tem gente que fica com raiva. Tem gente que só reclama e passa. Tem gente que fica com raiva, quebra tudo, fica louco. Não só isso. A gente reclama por tudo na vida. Se está frio, a gente reclama. Se está calor, a gente reclama. A gente reclama de tudo e de todos. E a gente tem que pedir a graça a Deus de parar, de cortar um pedaço da nossa língua. Porque a nossa língua tem momentos que é muito grande. E a gente fala coisas que não agradam o coração de Deus. Às vezes até inocentemente. Mas a gente desagrada o coração de Deus. E também essa ira é quando guardamos mágoa ou rancor por alguém e não perdoamos as 70 vezes 7 que Jesus nos manda. Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Não adianta você dizer, eu perdoei. Aí quando você vê a pessoa, oh, bicha do meu nojo. Oh, bicha do meu nojo. Eu não consigo ver essa bicha. Passa, ou então dá uma cuspida nos pés na boca. Como é que perdoa dessa forma? O perdão vem do coração. Pode ser sua melhor amiga. Não vai voltar como era antes, não. Porque a confiança perdida nunca mais será reconquistada. Filhos, escutem isso. A confiança perdida nunca mais será conquistada. Tomem cuidado. Mais uma vez, a confiança perdida é dentro de casa, é com o namorado, com o marido, em todas as áreas da nossa vida. Ela perdida, a gente não encontra mais não. A gente pode fazer o que fizer. É uma das coisas que eu acredito que a gente não recupere mais. É no trabalho, é aonde quer que nós estejamos. E a gente passa agora para a gula, né? Gula a gente sabe o que é, né? Comer, 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 comer. Não é só comer não, viu? A gula não é só comer não. Dizem que quando comemos, até não aguentar mais. Chegando até mesmo a passar mal. Como eu falava, daquele jovem embriagado. Ele bebeu tanto, ele tinha gula por aquela bebida que ele se embriagou, então passou mal. Às vezes a gente deixa de cuidar do corpo e passa a cuidar mais da coisa de casa. A dona de casa cuida da casa, só vem para casa, dos filhos para casa e às vezes não se cuida. E às vezes chega a passar mal. Às vezes pega uma doença, mas porque não se cuidou. Então a gente tem que ter cuidado com tudo. Nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Tem que ser tudo no meio. Tem que ter o equilíbrio. Nós devemos ter o equilíbrio de tudo. Os chineses, japoneses ali pelo meio do mundo, eles comem, mas ainda ficam com desejo de comer. Porque eles dizem lá, se eles fizerem isso, eles vão ter mais anos de vida. Se eles ficarem com o desejo ainda de comer. Nós, né, gente? Eu digo nós, porque eu também faço. A gente come. E como diz aqui, né, já olhando o bife que está ficando na panela, vamos ir lá e comer já já.
Nem que seja um pedacinho, né? Aí com um pedaço, não é assim? A gente não faz? A gente tira outro pedaço, aí quando vê fica só um pedacinho pequeno, não deixar só isso aqui pra ele não, vou comer o resto. E come o resto. E às vezes tá por aqui, né? Ó. Às vezes já chegou a acontecer comigo de comer tanto. Depois de chegar no estômago, voltou tudo. Porque comi tanto. Que cheguei até a passar mal. E às vezes a gente come tanto que a gente fica empachado, não quero mais comer nada. Mas por quê? Comeu quase um boi todo, ainda quer comer. Às vezes a pessoa toma um sorrisal, né? Toma uma água com gás para esvaziar, para comer mais. Isso é gula. Isso é gula. Às vezes a gente tá nem com vontade de comer. Come, fulano. Eu jantei agora? Não, só para te satisfazer, né? Aí come um prato maior do que comeu em casa. Misericórdia, isso é gula, né? E agora a gente vai passar para que ela é bem falada. A inveja. Ela mata, viu? Cuidado. Eita, teve estiado. Ela mata, viu? Inveja mata, como diz o ditado, né? A inveja mata porque você vai chegar um momento que você pode querer algo e você não conseguir. Você pode chegar ao extremo. Porque tudo isso, todos esses pecados, está o inimigo por detrás. A inveja é o quê? Quando queremos ter algo igual, só porque o nosso próximo tem. O Joel comprou um crucifixo, né, lindo, crucifixo. Eu quero igual ao do Joel. Não, eu tenho que ter igual ao do Joel. Onde foi, Joel? Às vezes a pessoa é tão descredição, foi, tu comprou, quanto foi? Ai, como é bonito, eu quero um pra mim. E às vezes a gente sabe que tem o olhar bom. Que às vezes é porque achou bonito mesmo. É da obra. Um livro. Tu comprou um livro? Não é bom, interessante, porque eu vou comprar um para mim também, porque isso vai me ajudar a crescer. Mas tem pessoas que chegam perguntando que a gente já sente o peso. Vixe, a inveja. Eu tenho uma pessoa na minha família, que eu não vou nem dizer quem, que a gente chegar com chinelo, com qualquer coisa diferente na gente, e essa pessoa é difícil de ver a gente, né? Quando ela vê tudo. Ai, que coisa linda! Mas a gente já vê que é um ar de inveja ao extremo. Onde foi que tu comprou? Onde foi isso? Onde foi aquilo? Tem pessoas que perguntam com o coração aberto, sem nenhuma inveja, porque achou bonito mesmo. A pessoa elogia, não, é bonito, lindo. Mas tem pessoas que desejam tanto, que enquanto não compra, comprei uma máquina de lavar. Aconteceu uma situação ali. Comprei uma máquina, a minha amiga foi lá na minha casa, tinha uma máquina de lavar. Eu tenho que fazer meu marido comprar de todo jeito que a fulana tem. O celular, o smartphone, o smartphone S6, se o Galaxy S6 eu quero. O iPhone, porque eu tenho que ter. Meu Deus, tudo isso. Certo que a moda é os jovens, adultos, acho que querem um celular melhor para estar conectado na rádio, né? Para a gente estar no Facebook do discipulado, para estar no Instagram, para estar vendo os vídeos, para estar na nossa rádio web. Temos. Não é luxo, mas é uma necessidade do meio. Nós devemos nos adaptar. Os meios de comunicações têm seus lados ruins, mas também têm seus lados bons. Então, como diz aqui, né? É querer ter tudo igual ao seu próximo. Trata-se do famoso olho gordo. Relativo à cobiça e a todo tipo de inveja. Às vezes o homem tem até inveja da mulher do outro. A mulher tem inveja do homem da outra. A mulher tem inveja do trabalho da outra. Inveja das amizades. Meu Deus! Verdade. Como tem pessoas que têm inveja das amizades? Verdade. Às vezes fica só mulher do céu, mulher, a fulana. Às vezes chega pessoas, no caso aqui eu me encontro mal o Joel, né? A gente se torna amigo. Aí o que já foi amigo do Joel, porque nós não somos perfeitos, e às vezes queria algo do Joel, receber algo do Joel e não encontrou, ele se decepcionou. Aí eu me encosto no Joel e é a primeira a vir. Mulher, se afasta do Joel, porque o Joel é assim, 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 assado e assim. E tu já está convivendo há quase um ano perto do Joel, e a gente já está convivendo, por exemplo, há quase um ano, e tu não vê isso. Às vezes a pessoa enfeita, faz um Joel de uma forma que ele não é.
É porque ela queria que ele... A pessoa tem inveja de você comprar até uma bicicleta. Né? E passando agora para a preguiça, para a gente terminar. Quem não tem preguiça? Quem não tem preguiça? Quem não tem aquele dia de dizer assim, ai, como eu queria ficar na cama. Até mais tarde. Todas as manhãs. É tudo de bom, né? Mas nós não devemos deixar isso. Tá? Chegou quarta-feira, 6h30. Ou 6 horas mesmo, vou tomar... Ai, meu Deus, eu queria ficar na cama. Dormindo. Deitado assistindo já, olhando ali para a novela, para qualquer coisa. Com preguiça de vir para o Siloé, para a fraternidade. Isso é um pecado. Se a preguiça te atrapalhar de tu estar perto de Deus. Como diz aqui, preguiça. Quando temos todo o tempo do mundo à nossa disposição. E mesmo assim deixamos de fazer as boas coisas em função de Deus e do próximo. Às vezes tu não ajuda o teu irmão do lado porque tu está com preguiça. Ai, hoje nós vamos lá para a casa de fulano. Sexta-feira nós vamos ali para a casa de alguém. Né? Para onde? Para o Santo Antônio? Aí você diz assim, ai meu Deus, ô preguiça. É a pé, viu gente? É a pé, ó. Penitência já, viu? E assim, às vezes a gente deixa as coisas de Deus. Deixa de fazer o bem ao próximo. Porque a gente temos preguiça. E tudo isso, se nós formos ver, de tudo isso que nós meditamos, o inimigo está por trás de tudo isso. Ou seja, o pecado é do inimigo. Então, se nós pecamos, nós temos um pouco. Não querem dizer que somos todos, um pouquinho do mal em nós. Então, que neste momento nós possamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa miséria. Reconhecer, pedir perdão a Deus. Se você se encaixou em alguns desses 7, se você se encaixou no 7, se você possa ter se encaixado nos 7. Oi. Deixa eu acrescentar aqui. Uma vez eu vi uma informação sobre os 7 pecados capitais e diz que existem legiões de demônios responsáveis por cada um desses 7 pecados. Então, quer dizer, para cada um deles existe uma legião de demônios zombando da nossa cara toda vez que nós cedemos a um desses pecados. Porque o demônio é organizado para derrubar todos os filhos de Deus e levá-los à perdição. Então é isso. É como eu dizia, o inimigo, o demônio está por trás de tudo isso. Vocês são filhos de Deus ou do demônio? De Deus, né? De Deus ou do demônio? Deus. Tá. Então, colocando a mão no nosso coração, que você possa ir baixando a sua cabeça.